E aí, fantasmas? No vídeo de hoje vamos decifrar duas das mais recentes charadas do Riddler Coup sobre novos Pokémon de Scarlet e Violet. Essas aqui que eu tô mostrando na tela. Só que antes você já sabe o que eu vou falar. Eu preciso falar. Eu não preciso falar. Ué? Não, eu vou falar assim. Se inscreva no canal. Estamos chegando a quase 780 mil fantasmas. E a sua inscrição é muito importante para manter o canal crescendo e o Ligengar relevante aqui dentro do YouTube, beleza? E não adianta dizer que já é inscrito. Eu sei que metade da galera que assiste não se inscreveu ainda, não é um fantasma fiel e, portanto, não vai saber em primeira mão todas as novidades do mundo Pokémon, beleza? Sério, desce a página um pouquinho, clica nesse botãozinho vermelho de inscrever-se para receber em primeira mão todas as novidades da maior cobertura da nona geração em português. Se puder ainda, já deixa o like no vídeo que eu prometo que esse conteúdo vai ser da hora, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com os amigos. Mas sem muita enrolação, bora pro vídeo. Ok, vamos começar então pela primeira charada e, bom, basicamente o que a gente vê aqui é um print de uma parte do primeiro trailer, do trailer de anúncio de Scarlet Violet, onde aparecem vários tesouros, barras de ouro, objetos e moedas. Quem acompanha os vídeos diários, as charadas do Riddler Coup, sabe que recentemente, mais especificamente na semana passada, a gente fez um vídeo aqui no canal decifrando uma charada que apontava para que um dos novos objetomons, né, os Pokémon inspirados em objetos inanimados, seria um Pokémon moeda, o que faz bastante sentido. A nova geração, a região onde se passarão Scarlet e Violet, é inspirada tanto em Portugal quanto na Espanha, que são pioneiros nas navegações globais, e essas navegações levaram, claro, à descoberta de vários tesouros, várias riquezas e exploração de alguns povos, beleza? Então tudo indica que essa charada é mais uma que complementa aquela sobre o Pokémon objeto, beleza? Então o que temos aqui, como eu disse, muitos tesouros, e os textos dizem o seguinte: Ki 108, que eu acredito que o Riddler coloca sempre que ele dá uma informação chave, e aí depois tem Cell, Gen 6 e Pi. 108 e Cell, muita gente acredita que juntas podem significar a forma como nós vamos coletar esse novo Pokémon. Isso porque 108 faz uma referência ao Spiritomb. Quem jogou Pokémon Legends Arceus recentemente sabe que a gente tinha que coletar 108 almas, digamos assim, para que finalmente a gente desbloqueasse o encontro com o Spiritomb. E o Cell pode estar fazendo uma referência a como a gente coletava as células do Zygarde na 7ª geração, em Sun Moon, beleza? Essas duas informações juntas poderiam estar dizendo que a gente vai ter que coletar uma certa quantia de moedas ou de algum item pela nova região para que a gente finalmente possa desbloquear o encontro com esse novo Pokémon objeto, potencialmente uma moeda. Faz sentido, coleta várias moedas pra gente encontrar o Pokémon moeda, né? O lance da Gen 6, muita gente acredita estar fazendo referência a alguns Pokémon da 6ª geração, como por exemplo o Aegislash ou Klefki, indicando qual seria a tipagem desse novo Pokémon moeda. Metal e fantasma, metal e fada? Acho que metal todo mundo concorda que é um tipo que faz muito sentido para esse Pokémon moeda, né? E por fim, a parte não muito recomendável da charada do Riddler Coup, a gente sabe que ele não é muito family friendly, que seria a tradução para urina, e aí poderia ter uma referência ao fato de ser dourado, de ser amarelo, enfim, um Pokémon com esse tipo de característica. Outra explicação para esse Pi pode vir do nome que algumas fichas, moedas, recebiam na Tailândia. Esses Siamese Gambling Tokens eram chamados de Pi, como dá pra ver aqui por essa imagem, ou então se você pesquisar aí na Wikipedia, beleza? Essa é a primeira vertente que explica essa charada, só que tem mais uma. Mas antes da gente continuar, eu vou repetir, eu vou pedir de novo. Inscreva-se no canal, eu tô falando. O conteúdo tá legal, tá da hora, tá divertido, as charadas são interessantes, as explicações são ainda mais, então inscreva-se, pô, tá um climinha da hora, se inscreve aí no canal. Ok, agora vamos passar para a segunda vertente, e aqui a gente teria algo totalmente novo, que na verdade essa charada estaria apontando para uma nova forma regional ou eventualmente uma cross-gen evolution, uma evolução de outra geração para o Klefki. E eu vou explicar o porquê. Se liga só, o Klefki é um Pokémon chaveiro, né? Além do próprio Pokémon, tem mais outras
4 chaves no corpo desse monstrinho. E se liga só como a gente poderia nomear essas chaves. O @bradoplays que trouxe essa ideia, pelo menos ele foi o primeiro que eu vi falando sobre isso, né? E cada uma das keys da charada estaria conectado a uma das chaves no corpo do Klefki. Se liga só. A Cell Key seria essa toda preta no corpo do Klefki. É uma chave que tem um design mais antiga, uma criação, né, mais antiga, e elas claramente são muito semelhantes. Acho que quando criaram o Klefki pensaram justamente nessa chave sim. Essa chave dourada com várias bolinhas no corpo do Klefki poderia ser a referência ao 108. Essa MS-108 Dimple Key tem justamente essas bolinhas e o número 108 gravado no seu próprio corpo. E as últimas duas chaves poderiam ser interpretações dessas passkeys, que se a gente encurtasse ficaria pi. Eu sei, a explicação dada aqui para a utilização do Klefki, né, para uma forma regional do Klefki, é um pouco mais elaborada, é um pouco mais complexa, ainda que ela, de uma forma ou de outra, explique a charada do Riddler Coup. Mas pela minha experiência, nesse ano eu tenho visto charadas que as explicações tendem a ser mais simples. Não tô dizendo que não vai ser uma forma regional do Klefki, mas dessas duas hipóteses, eu confio mais que essa é mais uma charada que aponta para o Pokémon Objeto Moeda, beleza? Uma coisa é fato, as duas coisas podem existir, tanto o Pokémon Moeda quanto uma forma regional pro Klefki, porque não necessariamente essa charada aqui esteja correlacionada com a da moeda, ainda que eu acredite que sim. E vamos para a segunda charada do dia. O Riddler Coup postou essa imagem aqui de um anime, um homem segurando um objeto, uma bolinha de metal, e aparentemente ela vem do anime Steins Gate. Steins Gate é um anime que fala sobre viagem no tempo, e esse objeto aí seria uma representação metálica de um outro ser, um outro personagem chamado Upa. Muita gente no início teorizou que essa charada pudesse ter a ver com viagem temporal, eventualmente com um novo tipo de Pokébola, uma nova forma de Pokébola, ou talvez até um Voltorb do futuro, já que a gente já tem o Voltorb do passado com o Legends Arceus, né, o Hisuian Voltorb. Mas, de novo, a resposta é mais simples do que parece. O Yoriden primeiro descobriu que Wooper em japonês é Upa, ou seja, o Upa do Steins Gate estaria nessa imagem se referindo ao Wooper. E a gente sabe que uma charada antiga apontava que um Pokémon do tipo água e terrestre ganharia nova forma regional, ou seja, o Riddler Coup estaria retornando ao Twitter para confirmar isso. Não apenas isso, mas que na verdade esse Pokémon água e terrestre seria o Wooper. E o Yoriden foi além, ele descobriu a conexão entre essas duas charadas que apontam para uma forma regional do Wooper. Nessa do Steins Gate tem um texto em japonês e naquela também tinha algo sobre isso. As duas falam sobre a mesma temática. Se refere ao Centrolic, como o Riddler Coup sempre faz, mas utilizando uma temática da viagem de Chihiro, que em inglês é Spirited Away, né, o nome do filme. Ou seja, ele utilizar texto com a mesma temática conecta essas duas charadas, mostrando que elas têm o mesmo propósito. E o propósito aqui é justamente apontar para uma nova forma regional do Wooper. O Yoriden ainda fala que aquela primeira charada, né, dos números está organizada de uma forma que seja um looping, e isso pode ser uma referência ao Wooper Looper, que é um nome em japonês para um axolote. Axolote, para quem não sabe, é o animal no qual o Wooper foi inspirado, o Mudkip também, ainda que eles tenham um design diferente. E por fim, o Yoriden teoriza, mas por que ele tá falando sobre Spirited Away, né? Por que ele tá falando sobre viagem de Chihiro? Porque um dos personagens principais desse filme é o Haku, que é essencialmente um dragão de rio, né? Então o Yoriden teoriza que ou o Wooper, né, na sua nova forma regional, ou a sua nova evolução, que pode ser ou um Quagsire na forma regional, ou um Pokémon totalmente novo, o que eu acredito mais, possa ter a tipagem água e dragão e eventualmente ser inspirado no Eldrac. O Eldrac, já falamos aqui no canal, é um tipo de estátua muito tradicional de certas regiões da Espanha, especificamente do Parque Güell, que se eu não me engano fica em Barcelona, beleza? Ou seja, a segunda charada aponta novamente para uma forma regional do Wooper, e agora não apenas isso, mas também eventualmente para um Pokémon do tipo água e dragão, e potencialmente uma nova evolução desse Pokémon, né? Uma evolução regional para a forma regional do Wooper. Eu não posso falar ainda Hisuian, Alolan, Galarian, porque a gente ainda não sabe o nome dessa nova região. Mas é isso, fantasmas, mais duas charadas praticamente resolvidas e mais 2 ou até 3 novos Pokémon
Pokémon revelados, ainda que não oficialmente vazados pelo Riddler Coup, e a gente sabe que ele é extremamente confiável, ele sabe das coisas, então pode anotar aí e aguardar esse tipo de revelação nos próximos meses. Eu disse que o vídeo ia ser legal, né? Então agora deixa seu like aí, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Conto sempre com o apoio de vocês, simbora juntos aos 800 mil fantasmas. Muito obrigado por tudo, pela força de sempre, e até a próxima.